é importante a gente frisar isso. Que são mundos que se conectam com facilidade. Sim. Para N coisas. Você fala o mundo físico com o espiritual. Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que Kardec pergunta, né? Se os espíritos eles podem influenciar a gente. E aí os espíritos respondem, mais do que vocês imaginam. São eles que dirigem esse mundo. Tanto para uma coisa quanto para outra. Isso mostra talvez até a nossa infância nesse sentido, sabe? A gente se deixa influenciar. E a gente vê isso por pessoas, né, encarnadas, a gente se deixa influenciar por uma opinião, por um sentimento. E eu acho que os espíritos são nesse sentido. E se a gente se permite ser influenciado de forma positiva pelos mentores que nos acompanham, pelos guardiões, pelas entidades, né, por essa força divina boa, a gente sabe que é uma problematização muito favorável. Grande. É uma força favorável. Mas saudável, eu gosto dessa palavra. Mas essa força insalubre, nociva, também a gente está suscetível. Sim. E por isso que a gente tem que cuidar bastante do que a gente sente, de como a gente sente, de como a gente lida e reage com as pessoas, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações. Porque muitas vezes a gente é tirado do sério, a gente xinga a pessoa, a gente se esbraveja. E isso é interessante, porque é um conceito que eu também aprendi no Espiritismo, né? A pessoa não te leva ao mal, a pessoa não te possui, você não entra num estado de obsessão porque ela tem todo esse poder. Você começa a agir de uma maneira nociva. Sim, você, de certa forma, permite. Você permite, por exemplo, né? Muitos falam dessa questão do álcool. O espírito que te levou a ser alcoólatra. Não, você foi alcoólatra e você atraiu espíritos. Ele pode aumentar o seu consumo e a sua... e não só aumentar, mas não a sua fraqueza, mas assim, a sua dependência. Isso. Ele pode aumentar a sua dependência e de repente moldar tornar mais difícil as suas reações. Tornar mais difícil que esse espírito consiga sair do vício. E não mas é ele que começa com o seu vício por conta própria e aí atrai espíritos nessa condição. Álcool, drogas, enfim. Sim, e não só espírito, né? Pra mim, tipo, divindades em geral, tipo, entidades. E eu acredito muito nessa questão da permissão. Se eu quiser ouvir um guia, uma divindade, eu posso. E se eu não quiser, eu também posso falar, não quero. Claro que porque assim, eu acho que uma das maiores dificuldades, e eu acho até um problema, é a gente colocar espíritos, divindades, entidades num pedestal muito alto. Eles são como nós. Então assim, se eu falar não quero você, ele vai ficar bravo, ele vai insistir comigo, porque ele é como se fosse uma pessoa, é como a gente. Então, por isso que oração é uma conversa. Da mesma forma que eu converso pra pedir uma coisa, eu vejo, olha, hoje eu não quero. Pelo menos eu faço isso, hoje eu não quero. Às vezes eu sinto uma divindade, eu falo, querida, hoje não quero, muito obrigado. Né? Já briguei. E eu acho que na bruxaria a gente tem muito disso. Primeiro, como você falou, são mundos, são realidades que se conectam. Na bruxaria é como se a gente disse que não é nenhuma conexão. É como se fosse a mesma coisa. A gente não separa. Eu tinha uma amiga que infelizmente faleceu, que ela era espírita. E uma vez ela falou isso pra mim. Ela falou assim, no espiritismo a gente aprende... Eu não sou muito assim no espiritismo, mas eu gosto disso que ela falou. No espiritismo a gente aprende que não existe sobrenatural. Tudo é natural. A espiritualidade é natural. E eu acredito nisso. Então, tipo, a gente tá aqui, a gente tem vários seres. A gente tem espíritos, a gente tem divindade, a gente tem duendes, a gente tem... nós temos, às vezes, conosco, na nossa vida, entidades e criaturinhas como duendes, sabe? Que a gente não sabe que a gente tem. Mas elas estão aqui. E aí que essa importância tanto da nossa permissão, consciente ou inconsciente, porque às vezes a gente tá mal... E a gente não fala, pode vir todo mundo que quer sugar aqui minha depressão. Não, a gente não fala isso, mas às vezes a gente se descuida um pouco. Por quê? Porque constantemente isso tá com a gente. E quando a gente começa
a se aprofundar num caminho espiritual. Quando a gente começa a aprofundar, a gente se abre para esse caminho. E quando a gente se abre para esse caminho, espiritualidade, assim como magia, não é boa nem má. Ela é. Então, se eu tô aberto, eu tô recebendo tudo que tá vindo. E aí que eu tenho que ter esse discernimento, e eu acho que é por isso a importância da prática, do estudo, do conhecimento, do autoconhecimento, de eu saber, nossa, eu tô com uma dor de cabeça, mas eu acho que isso aqui... Nossa, eu tô muito mal hoje, tô pra baixo, mas eu não tava, eu acho que isso aqui pode ser alguma coisa, alguém que tá aqui por perto. Porque já aconteceu isso comigo, de sentir, às vezes, uma alegria muito imensa, não sou eu, e é alegria, tudo bem. Mas sentir uma tristeza muito grande e falar assim, isso aqui não é meu. E aí eu vou meditar e eu descubro que às vezes é algum dos meus, ou é alguém que tá próximo e eu não posso ajudar. Então eu acho que isso de... E aí a gente pode falar nessa questão de possessão. Eu particularmente não gosto da fala católica de que, primeiro, que possessão é porque Deus permite. Meu Deus! O entendimento no catolicismo é que, assim, se uma pessoa é possuída, né, por um demônio, porque dentro do catolicismo são só demônios que possuem, é porque nos planos de Deus aquela pessoa precisava passar por isso. Porque ninguém, nem o demônio, faz nada sem a aprovação de Deus. Uhum. Então, se você é obsediado, porque usa-se um pouco essa palavra em algumas vertentes do catolicismo, se você é obsediado, se você é influenciado ou possuído pelo demônio, né, para eles, é porque Deus permite, existe um motivo para você estar passando por isso. Eu não acredito nisso. Porque no meu ponto de vista, se você ama alguém, por mais que você saiba que essa pessoa tem que cair, essa pessoa tem que quebrar a cara algumas vezes para aprender, porque faz parte da vida, você não vai desejar algo tão ruim como é o que a gente vê nos casos de possessão. Não acredito que seja demônio, mas eu acredito que existem esses casos. Alguns podem ser psicológicos, mas muitos são espirituais. Eu não acho que uma divindade que acredita-se ser amor e que te ama vai deixar você morrer, porque tem pessoas que morrem durante... Sim, né? Eu acho que eu quero pontuar uma coisa primeiro e trazer duas histórias, né? A primeira pontuação é que tanto no Espiritismo como na Umbanda, né, as doutrinas, os fundamentos, elas não acreditam no demônio, no diabo, nessa criatura criada por Deus, mas o oposto dele, tão poderoso quanto ele. E ainda corrobora com você falando, né, Deus permite, né, essa possessão. Não, ele te dá as condições de vida, ele te dá os caminhos. E ele te dá uma coisa fantástica. Isso Deus te dá. O poder de escolha, tão conhecido livre-arbítrio. E aí entra nas histórias, né, que me vem como analogia. Uma delas não fui eu que pensei. Só para eu não finalizar essa... Tá bom. Antes de você entrar na história, você tá falando de Deus, e eu não tenho esse Deus para mim. E eu retomo o que eu falei dessa questão do relacionamento. Porque as divindades que eu tenho na minha vida, que são as divindades antes do cristianismo, era essa relação de tipo assim, eles nos amam, eles podem nos amar porque eles estão conosco, mas como eles são tão próximos da gente, eles podem muitas vezes falar assim, ai, você me deixou com raiva, então eu vou deixar você sofrer um pouquinho. Mas assim, sabe briga de irmão? Ai, eu vou botar o pé pra ele dar uma tropeçada porque eu tô com raiva dele. Mas isso é meio que normal, porque é de irmão. Essa é a relação que a gente tem com essas outras divindades. Tipo, a gente entende elas. Quando você entra num caminho de culto, de aproximação com uma divindade, você entende, você conhece essa divindade. Então é por isso que às vezes, eu já vi até post no Instagram falando que a bruxa, ela manda os deuses se... Porque a gente tem essa relação de amizade. E essa liberdade, nós temos essa liberdade. Esses deuses, eles só vão cobrar algo da gente e só vão, entre aspas, nos punir se a gente prometer algo pra eles. Se a gente falar, não, eu vou te dar um presente e você me dá algo, e a gente não cumpre, ele cumpre, aí ele tem o direito, por quê? Porque a gente sabe o que a gente tá fazendo. Mas não é essa coisa onipotente de tipo, não, eu tenho essas leis... Que é uma visão que eu sei que muitos cristãos e pessoas que acreditam no Deus judaico-cristão entendem Deus assim.
Ele não impõe nada. Se ele é amor, ele te ama. Ele sabe o que é melhor pra você. Mas essa imagem do Deus que permite possessões e que pune é algo tão ditatorial que eu acho que contradiz até mesmo o próprio Jesus. Então é isso, pode continuar. Temos falhas na história, né? No enredo. Esse roteiro é um pouco duvidoso. Tá meio estranho. Esse roteiro é duvidoso. Acho que a primeira história não é minha, eu ouvi, que é do Drácula, né? Dos vampiros. Tem várias... Diário de Vampiro funciona assim, né? A ideia de que ele só entra na sua casa se você o convida. Sim. E aí a gente entra nessa questão, né, do mal, de possessão. E nas lendas antigas não eram só vampiros. Outros espíritos, divindades, eles só podiam entrar quando o Bram Stoker reuniu lendas para criar o Drácula. Ele acabou pegando isso, mas já tinha umas lendas de vampiros, mas era em geral. Interessante. Qualquer espírito ou entidade que não fosse física só podia entrar se você convidava. E aí é onde você vê que a matriz disso condiz muito bem. Só entra se eu convido. Sim. E como eu convido? Pode ser de forma direta, mas muitas vezes, na maioria delas, indiretamente. Sim. Como eu já havia citado, né? A bebida, o álcool, as drogas, mas as suas atitudes diárias. Sim. Como você pensa, sente em relação a você, em relação ao outro. E tudo isso diz, né? É uma cadeia, um dominó. Que entra no que eu falei sobre você fazer uma promessa para uma divindade e não cumprir. Você permitiu. Você deu uma liberdade para ela, entre aspas, te punir se você não cumprir. Assim como entidades, na própria Umbanda, às vezes eu vejo relatos, tipo assim, o Exu me... Tem gente que até abandona as religiões de matriz afro por conta disso. Só que ela não... Porque assim, o Exu me castigou. Mas por quê? Porque eu pedi um negócio pra ele, mas eu não cumpri. Não, então, peraí. Eu já vi pessoas falando assim, eu abandonei um bando porque é do mal, porque... Você fez um acordo, né, com alguém, você deu liberdade pra essa pessoa cobrar. É interessante porque da mesma forma que eu não concordo com o Deus judaico-cristão que cobra e que é mau e que tem essas leis... Eu também não concordo e já briguei dentro de terreiro e saí por conta disso. Por conta de que, o Orixá vai acabar com a sua vida, Ogum vai acabar com a sua vida se você fizer isso. Não. O Exu, ele vai te derrubar se você... O Exu, ele vai te aconselhar. Papo reto. Se você for por aqui, que é onde eu vou chegar na segunda história. Se você for por aqui, vai dar ruim. Se você for por aqui você... Já veio. O Exu deu uma vela. Capa preta, tava pensando nele essa semana. Ele falou, você tá passando por esse problema com essa pessoa. Não tá? Tô. Tô essa vela. O que você quer pedir? Cuidado com o que você vai pedir. Por quê? Porque o seu pensamento emana, é energia. Ele vai se concretizar, é o seu pedido. E quem que vai ouvir o pedido? Quem tá ali na porta esperando. Você vai abrir a porta para quem? Pro Exu Capa preta te ajudar? Porque naquela vela eu pedi perdão, eu pedi ajuda para conseguir perdoar uma pessoa. Ou você vai querer que a pessoa se estrupique na vida? Quem que vai estar ali na porta? O nosso outro amiguinho, que para muitos entendem-se como diabo, mas são só almas, divindades, entidades que estão perdidas, que não sabem, que andam de outra forma, porque ainda não conseguiram... E que às perceber vezes outro caminho. Existem pessoas que conseguem andar junto com essas entidades e viver bem. Porque eu acho que também tem questão de afinidade. Mas vive bem porque é afinidade. Eu não quero colocar a palavra bem e mal, mas acaba sendo necessário. Porque ela vive bem porque ela tá trocando com essa outra pessoa que quer o mesmo que ela. Sim. Só que no final dá merda pras duas. Porque depende da intenção dos dois. Porque aí que eu volto na questão de que entidades e divindades não são seres congelados. Eles não são assim em ponto final. Eles mudam, tão dual quanto a gente, exatamente. Né? Então depende da minha intenção. Se a minha intenção é fama, estou usando isso genericamente, mas acima de qualquer pessoa, e o lado espiritual gosta da ideia, a gente vai. Só que
Pode ter hora que a gente... Mas é importante separar. Existem dois lados, né? Não, eu tô falando do Não lado é, que tá seguindo. não é o mesmo lado que vai te ajudar a perdoar, que vai te ajudar a aprender e crescer. Não é o mesmo lado que vai te alimentar a ambição, a fama, a fortuna. Sim. Vale frisar isso. Essa questão de... Mas eu entendi o que você quis dizer. De não existir bem e mal é porque existem vários caminhos. Então tem pessoas que podem se afinar, ter afinidade com este caminho espiritual. E assim, não é este caminho. Porque você pode querer riqueza, você pode querer sucesso, prosperidade, e encontrar um caminho espiritual que seja diferente, que você consiga de uma forma... Você não vai trabalhar perdão, você não vai... Só que você não vai, por exemplo, prejudicar outras pessoas. Porque você tem um caminho que você vai conseguir a sua prosperidade, o seu dinheiro, o seu carro, o seu bom trabalho, não passando por cima de pessoas, não... Porque nem tudo e todo mundo quer perdoar. Nem todo mundo quer ser pacífico. Eu citei a questão do perdão, porque, sei lá, ele podia ter falado... pede o quê? Pede pra tirar essa pessoa do meu caminho, pede o mal pra essa pessoa... E se eu pedisse isso, não ia ser esse Exu que iria atender. Sim, o mal. Ia ser uma outra. Mas seria alguém que tava por ali. Que tava ali só esperando o momento de eu vacilar. E aí entra nessa segunda história. Tá. Que é essa questão das escolhas, né? Eu friso essa... O outro caminho é a outra história, né? Sobre esses caminhos e escolhas. E que me ajudou a entender um pouco melhor o livre-arbítrio. História da Chapeuzinho Vermelho. Mamãezinha dela fez a cestinha, preparou tudo que ela tinha que levar. Falou, Chapeuzinho, vai até a casa da avó. Como? Por esse caminho, Chapeuzinho. Chapeuzinho fez o quê? Não foi pelo caminho que a mãe falou. Chapeuzinho escolheu, tá escolhido. O caminho foi diferente. Na cabeça da Chapeuzinho seria um caminho mais curto. E esse caminho levou ela até a casa da vovó. Mas de uma maneira diferente. As nossas escolhas vão nos levar ao mesmo lugar, ao nosso crescimento. A gente vai amadurecer, a gente vai aprender. Vamos ter relações com pessoas. Se a Chapeuzinho tivesse escolhido um caminho, ela teria conhecido algumas pessoas. Teria aprendido e vivido algumas outras coisas. De uma maneira talvez mais branda, penso eu. Um caminho com menos pedras, um caminho menos tortuoso. Enquanto o outro caminho que ela escolheu, ela encontrou o lobo, demorou um pouco mais porque teve todo esse rodeio, rolou morte, assassinato, rolou lenhador, rolou N fatores que levaram ela ao amadurecimento. Eu tenho certeza que ela aprendeu no fim desse caminho. E isso é muito do que acontece com a gente. Que caminho que a gente está seguindo? A gente pode escolher. A gente tem o poder de escolher o caminho. E o caminho que nós escolhermos vai nos levar ao mesmo objetivo, que é o crescimento, o amadurecimento, o aprendizado. Como a gente vai trilhar esse caminho? Que caminho a gente está escolhendo? Se você escolher um caminho plano, bonitinho, tranquilo, ele vai ter percalços, vai ter pedras, mas vai ter menos do que no meio da floresta, com o lobo mau e etc. E aí, é tudo questão de escolhas, caminhos, portas, pensamentos. Uma hora a gente chega. Até porque, na vida prática, não é sempre que a gente sabe que um caminho vai ser mais grande que o outro. Então, assim, por exemplo, as interpretações psicanalíticas do Chapeuzinho Vermelho falam que o encontro com o lobo tem a ver com o despertar sexual dela. Então, por mais que tenha sido traumático, se a gente for abstrair a realidade e pensar nisso, é como se toda iniciação sexual de uma mulher, menstruação e tal, é traumático. Então, é algo que ia acontecer de qualquer jeito. Então, é por isso que essa coisa de caminho bom, caminho mal, de bem e mal, é tão relativo. Porque se não fosse o Chapeuzinho Vermelho, se fosse o lenhador que tivesse saído da sua casa e a sua mãe, já um pouco mais, vai falar assim, vai na casa da sua avó, mas vai por esse caminho aqui, um lenhador já adulto, tá?
vai por esse caminho aqui porque ele é mais seguro. Tá. E chega no meio do caminho e ele fala, mas esse aqui é mais rápido. Preguiça. E ele encontra o lobo com o machado dele, com a experiência ele mata o lobo. E ele chega. Então, por isso que é tudo tão relativo. Que na verdade... depende de pessoa para pessoa. E aí que eu acho que a gente volta nessa coisa de não fazer muito sentido uma divindade tão autoritária que impõe as mesmas regras para todo mundo, sendo que cada um é diferente. E aí a nossa liberdade em outras religiões de entender isso, de que cada pessoa tem mais afinidade com uma entidade, com um orixá, com uma divindade, de que a gente encontra essas entidades ao longo da nossa vida porque nós somos individuais e elas vão se afinando conosco. Existem muitas culturas, muitas religiões, muitas divindades, entidades, muitas crenças. Porque somos individuais, porque temos a nossa individualidade. E o que isso me remete, né? São várias turmas, várias escolas diferentes, vários cursos diferentes. E para isso precisam de professores diferentes. Então, se eu for trazer uma palavra, uma explicação, o mesmo aprendizado. Se eu explicar para você uma conta de matemática de um jeito e você não entender, eu vou ter que explicar de outro. Talvez o jeito que você não entendeu, a outra criança entenda. Talvez, para um bandista, o Exu vai falar a mesma coisa do que um pastor falaria. Só que cada um vai entender uma palavra, de uma forma de ser dita, de uma forma cultural de ser passado esse aprendizado. Mas vai chegar no mesmo lugar, né? Eu acho importante. Inclusive, talvez você pode até comentar mais, eu vi uma frase aparentemente atribuída a Jung, que seria mais ou menos assim, se a gente não escolhe de forma consciente, o nosso inconsciente acaba escolhendo pela gente. E a gente costuma chamar de destino, né? Eu não sei se é do Jung, mas eu já ouvi essa frase. E é psicanalítico. Eu já ouvi a atribuição para ele, mas eu não sei se é ou não. Se você souber, comente no vídeo. E é interessante, justamente por conta disso. A gente costuma chamar de destino. Aconteceu, era para acontecer, ou não era para acontecer. Mas, meu anjo, é a gente que está escolhendo, a gente que está costurando o caminho da coisa. Algumas coisas são programadas para acontecer. Mas a gente pode escolher um caminho ou outro que vai desprogramar tudo. Talvez vai adiantar o tempo de algumas coisas, adiar o tempo de outras. Mas a gente vai chegar na casa da vovó. E aí, voltando ao que você falou de professores que têm que saber como é a melhor forma de ensinar, eu acho que entra a questão da nossa liberdade, mas da responsabilidade, e esse é um dos meus maiores problemas com certas comunidades religiosas, de você ter essa compaixão de entender que talvez aquela pessoa não está no lugar dela. Que talvez eu seja o seu líder religioso, mas essa não é o lugar para você. Então, eu ter a compaixão, porque para mim isso é compaixão, de aceitar que tudo bem você ir para outro lugar. Tudo bem eu saber que talvez você não vai seguir do jeito que eu aprendi que eu tinha que te ensinar. Que eu acho que é o que não falta. E aí eu vou trazer uma frase de Jung, essa eu tenho certeza que é de Jung, que ele fala que nós, enquanto terapeutas, ele fala assim, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas quando você estiver na frente de uma pessoa, no atendimento, lembre-se de que é uma alma tocando outra alma. E eu acho que é isso que a gente precisa ter, pra gente vencer tantos preconceitos que a gente tem, e nessa questão de caminho, de entender que por mais que eu tenha o meu livro, né, as minhas regras, o que eu aprendi, eu tenho que ter essa noção de que talvez você não siga as minhas regras. As minhas não se encaixem em você. Então, tudo bem. E eu acho que essa é uma liberdade espiritual que quando a gente se abre para o caminho espiritual, a gente recebe das entidades, das divindades. Eu acho que é dessa forma que elas se relacionam com a gente. Eu, por exemplo, tenho relação com muitas divindades e entidades. Nunca ninguém me fez mal.
Mas eles me cobram. E eu fico a semana inteira pensando na pipoca que eu tenho que dar pra alguém. E tipo assim, a pipoca aparece em todo lugar. Então, tipo assim, eu falei, eu vou te dar. É interessante essa questão de cobrança que você falou. É uma cobrança no sentido de responsabilidade, de falar, e aí, você fez? Porque é o que eu falo. Não é aquela cobrança de eu vou te jogar no chão, você vai cair, você vai perder o emprego, a mulher você vai morrer. Do acordo. É a mesma coisa. Quando a gente é criança, às vezes, né, nossos responsáveis, pais, não falam assim, você não vai arrumar. Você vai ao quintal pra mim e eu te dou uma bala? Né, que tudo bem, muitas poderia ser uma divisão de tarefa, mas é até para incentivar, até na psicologia fala-se que a princípio, para a criança pegar um gosto, dá esse incentivo. É um acordo que você faz, né, e até como adulto, né, com casais e amizades, você faz tal coisa, eu faço coisa. É isso com as divindades, as entidades. Né, olha, eu preciso muito de alguma coisa, eu te dou uma rosa em troca. Aí você recebe. E aí você não deu a rosa. Aí você fica a semana inteira vendo rosa em tudo quanto é lugar. A rosa não sai da sua cabeça. Por quê? Porque você fez um acordo. Com amor, com carinho, a pessoa do outro lado te ajudou. Então agora você ajuda ela. Tipo, numa amizade, numa relação saudável. Né? E eu acho que é essa o tipo de liberdade que faz a gente entender o nosso livre-arbítrio. Eu não gosto dessa palavra, mas a nossa liberdade de escolha. E são caminhos que eu acho que quando... E você pode encontrar essa liberdade em qualquer espiritualidade. É como eu falei, eu sei que existem cristãos que vivem o amor que eles pregam. Né? Vive essa coisa de liberdade, de amor, de livre-arbítrio, sem os problemas, né, que a gente sabe que tem. Mas é quando você se abre, você recebe isso. Mas, novamente, quando você se abre, você recebe tudo. E aí que você tem que entender, ter o conhecimento, o autoconhecimento, para saber o que está acontecendo, o que está chegando até você. A gente começou tudo isso para falar de possessão, mas eu acho que foi uma introdução muito importante. Sim. Por isso que eu sugiro dessa ser a parte 1, a gente cortar e fazer uma parte 2. Já falando de possessão. E aí a gente entra estritamente falando de possessão. Sim. Depois que a pessoa já assistiu tudo isso. E aí, no próximo vídeo, a gente fala do que vai vir pela frente. Isso. A gente anuncia o novo projeto. Então, você vai ver o que vai vir pela frente. Até o próximo. Diretamente de lugar nenhum. Até o próximo. Vamos gravar só a entrada dele? Que aí eu corto e jogo pra frente. Eu acho que não precisava de entrada. Então... Eu acho que já vai direto. Eu adorei. Eu adorei também.